Você já percebeu que muitas pessoas parecem estagnar financeiramente depois dos 30? Que apesar de trabalharem duro, estudarem e fazerem tudo certo, a vida não avança como deveria? Não é coincidência. Existe um motivo estrutural e psicológico para isso. O primeiro ponto é simples, mas pouco comentado. Quanto mais você espera, mais difícil se torna mudar sua trajetória. Até os 20 e poucos anos, você ainda tem tempo para testar, errar e corrigir rapidamente. Cada decisão errada tem impacto limitado porque o tempo está a seu favor. Depois dos 30, o efeito dos erros e escolhas acumuladas começa a pesar. Dívidas, hábitos financeiros ruins, estabilidade ilusória e empregos que não crescem menos. Tudo isso cria uma inércia que é difícil de quebrar. Outro fator é responsabilidade e obrigações. Antes dos 30, muitas pessoas ainda moram com os pais ou têm poucas responsabilidades financeiras. Isso dá liberdade para experimentar, investir e arriscar. Depois dos 30, a maioria já tem aluguel, carro, filhos, contas fixas e compromissos que consomem grande parte do orçamento e do tempo. Com menos tempo e menos flexibilidade, a capacidade de tomar decisões ousadas diminui drasticamente, tornando o crescimento financeiro mais lento. E tem mais: a forma como a sociedade estrutura carreiras e estabilidade financeira contribui para isso. Até os 30, você ainda está em transição. Estágio, primeiros empregos, primeiras experiências profissionais. Existe espaço para aprender, mudar de área, buscar oportunidades melhores. Depois dos 30, muitos já estão em empregos de médio nível, acreditando que estão estáveis e que mudar é arriscado demais. A consequência, você mantém uma rotina confortável, mas limitada, que não acelera sua vida financeira nem abre novas portas. Além disso, existe o hábito financeiro acumulado. Depois dos 30, as escolhas passadas começam a cobrar preço real. Empréstimos, financiamentos, cartão de crédito, hábitos de consumo, pouca reserva de emergência. Se esses hábitos não forem corrigidos, eles se tornam um peso constante. E aqui está o ponto crucial. Quanto mais cedo você corrige hábitos ruins, mais rápido consegue se recuperar. Quanto mais tarde, mais difícil é reconstruir. E não é só questão de dinheiro. A mentalidade também muda com a idade. Até os 30, muita gente encara desafios com energia e flexibilidade. A experiência ajuda, mas também traz medo de errar. Depois dos 30, há um peso psicológico. Você sente que precisa acertar de primeira, que não há espaço para experimentação. Essa mentalidade reduz sua capacidade de inovar, de correr riscos calculados e de investir em oportunidades que poderiam multiplicar seu crescimento. Outro aspecto que poucos consideram é rede de contatos e oportunidades. Antes dos 30, você ainda está construindo conexões, estudando, participando de eventos, mudando de círculos. Depois dos 30, muitos se acomodam, mantendo contatos antigos e limitados. Isso restringe acesso a oportunidades de negócios, empregos melhores, parcerias ou investimentos inteligentes. Quem consegue expandir sua rede, continua crescendo. Quem não expande, tende a estagnar. E não podemos esquecer do tempo e energia física. Até os 30, seu corpo responde melhor a esforços, longas jornadas de estudo e trabalho intenso. Depois dos 30, o corpo e a mente começam a exigir mais cuidado. Recuperação mais lenta, menos tolerância a sacrifícios extremos. Isso significa que tentar mudar de carreira, começar um negócio ou investir energia em novos aprendizados se torna mais difícil. E o esforço precisa ser mais estratégico. E tem algo ainda mais sutil. O custo de oportunidade aumenta. Cada decisão errada depois dos 30 custa não apenas dinheiro, mas tempo. Se você decide investir em algo sem estratégia, não apenas perde o capital, mas perde anos que poderiam ter sido aplicados em algo mais produtivo. E quanto mais tempo você perde, mais difícil se torna alcançar liberdade financeira ou crescimento real. Mas aqui está a parte interessante. Não é impossível mudar depois dos 30. Quem entende essas armadilhas e age de forma estratégica consegue acelerar a vida financeira, mesmo que os desafios sejam maiores. A diferença está em planejamento, disciplina e escolhas conscientes. E a primeira escolha prática é avaliar suas finanças reais agora. Entender onde o dinheiro está sendo desperdiçado, onde ele poderia estar crescendo, e eliminar hábitos que apenas consomem recursos sem retorno. Depois dos 30, não dá mais para adiar decisões. Cada real conta, cada hora investida em aprendizado ou networking faz diferença real. Outro passo
é criar múltiplas fontes de renda. Confiar apenas no salário se torna cada vez mais arriscado com o tempo. Um único emprego tem teto e limitações naturais. Investir, empreender, criar produtos ou serviços, gerar receita passiva a menos, tudo isso se torna crítico para quem quer acelerar a vida depois dos 30. E não podemos esquecer da educação financeira aplicada. Não basta ler livros ou ouvir teorias, é preciso implementar, investir, planejar, cortar gastos que não trazem retorno, negociar dívidas, criar fluxo de caixa positivo. Cada ação aplicada aumenta a sua velocidade de crescimento e reduz o impacto do atraso que os anos anteriores podem ter causado. Por fim, a mentalidade é decisiva. Depois dos 30, muitos se sentem presos a padrões que parecem seguros. Estabilidade no emprego, rotina confortável, contas pagas em dia, mas essa segurança não gera crescimento real. Apenas mantém você no mesmo lugar. A maturidade real é entender que responsabilidade não é estagnação. Responsabilidade é agir estrategicamente para multiplicar resultados e construir liberdade, mesmo que o caminho seja mais desafiador. Se você chegou até aqui, já entende que melhorar de vida depois dos 30 não é impossível, mas exige estratégia, consciência e ação prática. A boa notícia é que existem passos claros para virar esse jogo, mesmo que você sinta que o tempo está contra você. O primeiro passo é analisar sua situação atual com brutal honestidade. Pare de se iludir com a ideia de estou seguro financeiramente porque pago minhas contas em dia. Olhe para os números reais. Quanto você gasta, quanto investe, quanto poupa e, principalmente, quanto seu dinheiro rende de verdade. Muitos acham que apenas economizar já é suficiente, mas sem investir e multiplicar. Guardar dinheiro é apenas um passo lento, que não gera liberdade. Depois disso, é hora de identificar hábitos que atrasam. Quais gastos são supérfluos? Quais dívidas estão consumindo energia financeira sem retorno? Quais decisões que pareciam responsáveis na prática te mantêm preso no mesmo lugar? Essa análise não é confortável, mas é essencial. Depois dos 30, cada decisão errada custa mais. Então, quanto mais cedo você elimina hábitos prejudiciais, mais rápido começa a avançar. O segundo passo prático é criar múltiplas fontes de renda. Confiar apenas no salário depois dos 30 é arriscado. Você depende do desempenho do emprego, das políticas da empresa, da economia e da sua energia física. Investir em negócios paralelos, produtos digitais, freelances ou ativos que geram fluxo constante é a forma de proteger seu tempo e acelerar seu crescimento. Não se trata de trabalhar mais. Trata-se de fazer seu dinheiro e esforços trabalharem por você. E aqui entra um ponto fundamental: educação financeira aplicada. Saber conceitos teóricos não basta, é preciso implementar. Crie um plano detalhado de finanças. Corte gastos que não trazem retorno. Renegocie dívidas com juros altos, organize seu orçamento e destine recursos para ativos que crescem ao longo do tempo. Pequenas ações consistentes se acumulam e geram resultado exponencial. O terceiro passo é aplicar a mentalidade de longo prazo. Depois dos 30, a paciência e a consistência se tornam ainda mais importantes. O que parece lento agora é o que, acumulado, vai gerar liberdade daqui a alguns anos. Não se engane com soluções rápidas ou atalhos ilusórios. O crescimento sustentável vem da combinação de disciplina, estratégia e execução contínua. Outro ponto essencial é expandir sua rede de contatos. Antes dos 30, a maioria das pessoas ainda está criando conexões. Depois dos 30, muitos se acomodam. Participar de grupos estratégicos, cursos, eventos ou até comunidades online permite acessar oportunidades que a maioria não vê. Networking é investimento. Cada contato certo pode abrir portas que aceleram sua vida financeira e pessoal. E não subestime a importância da energia e saúde física e mental. Depois dos 30, seu corpo e mente exigem mais cuidado. Trabalhar de forma inteligente significa gerir tempo e energia para que você possa executar ações estratégicas sem se desgastar. Descanso, alimentação, rotina de exercícios e organização mental são parte do seu crescimento financeiro. Sem eles, cada decisão se torna mais difícil e menos eficiente. Agora, vamos falar de planejamento estratégico. Depois dos 30, você não pode mais viver apenas de tentativas. É preciso estabelecer metas claras e alcançáveis, definir passos concretos e monitorar resultados. Isso inclui tanto objetivos financeiros, como investir X por mês, ou gerar Y de renda passiva,
menos quanto objetivos de aprendizado e desenvolvimento pessoal. Sem metas e planejamento, o tempo corre e você continua estagnado. E aqui está uma verdade que poucos entendem. Quanto mais cedo você muda de mindset, maior seu efeito multiplicador. O tempo perdido antes dos 30 pode ser compensado se você agir com foco e inteligência agora. Mas quanto mais você adia, mais difícil se torna quebrar padrões antigos. É preciso coragem para olhar para hábitos antigos, admitir erros e tomar decisões ousadas, mesmo que pareçam desconfortáveis. Outra estratégia prática é automatizar sua vida financeira, automatizar investimentos, pagamentos, reservas de emergência e até aprendizado, cria consistência sem depender apenas da força de vontade. Depois dos 30, sua energia é limitada, e cada decisão que você consegue transformar em sistema é tempo ganho para criar ativos, aprender e multiplicar resultados. E não podemos esquecer da ação consistente. Conhecimento sem execução é inútil. Se você sabe o que deve ser feito, mas não implementa, está apenas prolongando o atraso. Depois dos 30, a consistência se torna ainda mais poderosa. Cada pequeno passo diário, aplicado corretamente, gera um efeito cumulativo que transforma a sua vida. Vamos resumir os passos práticos. Primeiro, analisar finanças atuais com honestidade brutal. Segundo, eliminar hábitos e gastos que atrasam. Terceiro, criar múltiplas fontes de renda para reduzir dependência do salário. Quarto, implementar educação financeira aplicada, investir, cortar desperdícios, organizar orçamento. Quinto, expandir rede de contatos para acessar oportunidades. Sexto, cuidar da saúde física e mental para manter energia e foco. Sétimo, planejar estrategicamente com metas claras e mensuráveis. Oitavo, automatizar sistemas financeiros e de aprendizado para consistência. Nono, executar ações diárias consistentes com disciplina e foco. E quando você aplica esses passos de forma prática, percebe que a idade deixa de ser um obstáculo e se torna apenas um fator de consciência. Depois dos 30, o caminho exige mais foco, mas com estratégia, disciplina e ação consciente. É totalmente possível recuperar tempo perdido e acelerar sua vida. A verdade final é clara. Melhorar de vida depois dos 30 é mais desafiador, sim, mas não é impossível. Quem entende os erros invisíveis, aplica soluções práticas e age de forma estratégica, consegue criar liberdade financeira, oportunidades e crescimento pessoal, mesmo quando parece tarde demais. O segredo não está em sorte ou talentos extraordinários. Está em consciência, ação estratégica e disciplina diária. E essa é a diferença entre quem continua preso na estagnação e quem transforma sua vida mesmo depois dos 30.